Você já pensou de onde vêm as suas capacidades psíquicas? De onde vem a mediunidade que você tem? Vamos falar um pouco sobre esse assunto? Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Anderson Gomes, eu sou parapsicólogo e hoje nós vamos falar sobre as suas capacidades psíquicas. Você às vezes não pensa assim, nossa, de onde veio isso, né? Por que eu tenho isso? Tem pessoas que gostam, curtem isso, né? São entusiastas dessas capacidades psíquicas como a mediunidade, e tem pessoas que acham que isso é um tormento na vida, que isso é um problema, que elas não pediram isso. Veja, independente de você pedir ou não pedir, a capacidade psíquica ela está lá, assim como todos os outros seus sentidos. Eu sempre faço essa brincadeira, você não pediu para ter olhos para ver e você tem. E os seus olhos veem coisas boas e coisas ruins. E isso é natural, é um processo natural. As capacidades psíquicas da mesma forma. Bem, entendendo isso, talvez aí você fique pensando, certo, mas de onde isso veio? Algumas pessoas acreditam que capacidades psíquicas só vêm se você é conectado a uma crença ou uma religião. Então me pergunto, mas Anderson, eu não sou espírita, mas eu percebo que tenho mediunidade. Como é que pode isso? Veja, não precisa você ser espírita para ter mediunidade. A mediunidade ela existe desde quando o ser humano foi inventado. Ela está lá presente, ela está na Bíblia, ela está em diversos livros, ela está em todas as religiões e crenças. A capacidade com o ser humano encarnado falar com estas consciências desencarnadas. Aí a forma, o meio, como eles chamam, onde está essa consciência, né? Se é no céu, se é no inferno, se é no umbral, se é na colônia, se é no Valhalla, né? Se é no Hades, não importa. Cada crença tem ali historicamente o seu conteúdo de para onde as pessoas vão, né? Nesta hipótese, no que a ciência fala, a ciência chama de hipótese, né? Sobrevivência da vida após a morte. Mas você se pergunta, de onde vem esta possibilidade de eu ter isso mais forte? Bom, primeiro, tem alguns pontos básicos que eu vou explicar para você. Eu não vou explicar todos os pontos porque é uma matéria extensa. Nós temos ali os fatores, né, de predisposição e temos fatores desencadeantes de como desencadeia os momentos, a ativação da capacidade psíquica, certo? Mas nós vamos falar aqui da predisposição. Um dos pontos interessantes, tá, de inúmeros pontos que tem, é você ter pessoas na família que também são médiums. Geralmente, quando me consultam, quando vão lá no consultório explicar as questões paranormais, a mediunidade, as percepções e as perturbações que tem com ela, as pessoas costumam dizer, mas Anderson, não tem ninguém na família que é médium. E aí a gente começa a investigar, mas seu pai, a sua mãe, a crença, não. Às vezes fala, olha, extremamente católico, extremamente evangélico, não acredita, não gosta. Mas aí quando a pessoa volta na segunda sessão, ela conversa com a família naturalmente, né? Vai investigar com um primo, com um tio. E aí alguém fala, olha, você tinha uma tia, às vezes uma tia segundo grau, por parte de pai, ou uma tia que já morreu e você não conheceu, e aquela tia tirava cartas, aquela tia era vidente, ou às vezes um tio, um vô, como eu já vi casos, né? Olha, você tinha um bisavô que tinha sonhos com o futuro, e esses sonhos aconteciam. Então ali nós descobrimos, né, que você tem um pezinho no mundo psíquico, né, mais forte. Então existem, né, dentro disso vem na sua memória epigenética ali, né, todos esse fator de predisposição. Outras questões é a sua capacidade, a sua suscetibilidade de entrar num estado alterado de consciência, como você ficar num estado de alinhamento, pensando na vida, num estado de absorção, fazendo uma tarefa simples, como enxugar pratos, como fazer uma faxina em casa, e você fica tão concentrado, o seu corpo fica na faxina, mas a mente fica pensando em mil coisas. Essa capacidade de deslocamento, de dissociação da mente, né? E de você separar a atividade física da mental, isso propõe muito estados alterados de consciência, de percepções extrasensoriais, de mediunidade, uma série de situações. Então isso traz uma abertura psíquica, né? Existem outros pontos dentro disso, né? Como por exemplo a visão de mundo. Você já traz essa visão de mundo
de uma crença em uma espiritualidade, talvez não que essa crença seja exatamente uma específica, né? Você pode não ser espírita, nem umbandista, nem do candomblé, nem de uma religião dessas, onde existe a prática da comunicação mediúnica, né? Da incorporação ou psicografia, mas você pode ser uma pessoa que traz isso na sua crença particular, de você entender que existe um algo mais no mundo que atrai você para a sua espiritualidade. E aí existem os valores transcendentes, que você acreditar que você pode ir além, você pode buscar uma evolução, você pode trazer para você um quadro muito além nessas capacidades. Uma outra coisa interessante que as pessoas trazem nos seus fatores de predisposição são os grupos permissivos. Aí neste caso, você já está inserido numa família que fala sobre o assunto, que acredita, ou mesmo que não pratique, né? Que não seja aquela família espírita tradicional que está indo lá, exercitando o espiritismo no centro espírita, mas conversa sobre o assunto. Ou visita de vez em quando um centro, mas está ali, a crença está incutida ali. Você já entende sobre a existência daquilo. Então isso traz os seus sentidos muito mais para a percepção do que está no seu entorno, para você compreender aquilo que está acontecendo em volta de você. Então tudo isso facilita a sua percepção desse mundo. É claro que aí nós temos dois lados. Nós temos as pessoas que às vezes até nem acreditam, mas estão passando por situações que envolvem a espiritualidade, envolvem a mediunidade ou questões psíquicas, e aí tem aquele que já está imerso nesse mundo. E aí ele só fica se perguntando, eu entro ou não entro? Mas eu nem vou no centro espírita. A minha mãe que vai de vez em quando e ela me conta umas coisas. Eu ouço muito relato assim, né? Olha, eu não me considero espírita, eu não vou, mas a minha mãe vai. E aí ela me conta, às vezes me fala um pedaço de um livro, e realmente eu acredito naquilo que ela fala, né? Então ela já está inserida. E este outro tem o conflito, aquele que está, às vezes até numa crença, ele está numa religião que é contra esse tipo de prática, de você acreditar na mediunidade, ou ter mediunidade, conversar com espíritos, né? E aí ele tem conflito, porque entra em conflito com aquilo que a família acredita, com que ele acredita na sua raiz. Mas ele, como ele sente dentro dele, ele não tem como negar. Como ele percebe e ele tem provas daquilo que ele sente. As coisas se confirmam dentro das suas visões de clarividência, de experiências fora do corpo, porque não é só mediunidade, gente. A mediunidade é um pedacinho da história do desenvolvimento psíquico, tá? Porque fora a mediunidade existe a experiência fora do corpo, que não é mediunidade. Existe a clarividência, que não é mediunidade. Existe os sonhos com o futuro, que nós chamamos de pré-cognição, que não é mediunidade. Ou retrocognição com o passado, que não é mediunidade. Tudo isso não é mediunidade, tá? Tudo isso é paranormalidade, desenvolvimento psíquico. E a mediunidade está no grupo de todas essas coisas. Então, é claro, se você quer entender um pouco mais sobre todas essas capacidades e se aprofundar, não ficar aqui só no básico, nós temos um grupo, uma lista VIP de pessoas que podem entrar, que isso é só para quem quer se aprofundar. Você quer ir fundo nisso? Você quer compreender e fazer com que isso seja funcional na sua vida? Não funcional no sentido que você vai virar um religioso ou começar a praticar mediunidade, dando comunicação. Você até pode, se você quiser. É uma opção sua dentro desse desenvolvimento. Mas você precisa entender isso no seu dia a dia. Porque no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu namoro, no supermercado, você não está dentro do contexto exato da sua religião ou dentro dos lugares que você exercita. Mas você precisa entender como isso funciona e trazer isso para a sua vida de forma saudável. Então, gostou do vídeo? Agora você curte o vídeo e pode procurar a lista VIP lá para você se inscrever e você vai ganhar até um brinde no final das respostas lá. Então, obrigado. Até a próxima.